Nós estamos acompanhando há vários meses essa discussão sobre a possibilidade de construção de megatorres naquela região ali da Lagoa da Anta, na Jatiuca. E nós há uma semana acompanhamos também uma audiência pública que foi realizada na Câmara de Maceió e que teve participação de vários atores naquela oportunidade, uma proposta do vereador Alain Pierre, ele que faz parte, inclusive, dessa nova roupagem de vereadores aqui de Maceió, está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Um fato chamou a atenção de quem participava no evento. A construtora Record, responsável pelo projeto das megatorres na região, não apresentou qualquer proposta concreta para preservar o ecossistema da Lagoa da Anta. Inclusive, foi uma das provocações feitas pelo Rogério Costa e eles categoricamente afirmaram que não tinha ainda essa proposta, um plano para poder manter a ideia do equilíbrio ambiental naquela região. Questões essenciais como esgotamento sanitário e mobilidade urbana foram deixadas de lado, mas apresentaram um projeto arquitetônico de como ficará o processo, fato que nós já tínhamos tido acesso também há algumas semanas. Para urbanistas e ambientalistas, a falta de projetos que preservem o meio ambiente da região acaba contribuindo também na questão de mobilidade e trará um impacto significativo para toda a cidade. Para saber mais sobre o que esse impacto pode trazer e qual a avaliação que ele faz uma semana depois da realização desta audiência pública na Câmara de Vereadores de Maceió, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o arquiteto e urbanista, professor Dilson Ferreira. Dilson, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o convite da nossa produção. Vamos falar então de uma forma geral. A audiência pública e esse projeto apresentado pela construtora acabou mudando a concepção de muita gente e a sua necessariamente? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez a todos. Bem, foi apresentado um projeto conceitual, que a gente chama, um pré-projeto, no jargão da arquitetura, um master plan, um plano master. Ou seja, não é um projeto, é uma ideia. Essa ideia aparentemente demonstra de que vai preservar, o recuo e tudo mais, mas é uma ideia. Toda ideia precisa de estudos, precisa de projetos, detalhamentos, avaliações, Então, isso não foi apresentado. Foi apresentado um vídeo mostrando, aparentemente, bem interessante, com parque e tal, mas é aquilo, eu até na audiência, minha fala, eu coloco, podia estar 100% o projeto do ponto de vista ambiental, mas o impacto não é só na lagoa, é fora da lagoa, porque é um empreendimento chamado empreendimento satélite. É aquele empreendimento tipo um shopping. Quando você coloca, você não expande só os negócios ali, você vai expandir, é como se fosse um raio, Empreendimentos similares virão por conta desse projeto. Então, se não tiver esses bairros todos planejados da melhor forma possível, vai causar realmente muita degradação. E muitos companheiros, até companheiros de imprensa que acompanharam, confesso que presencialmente não tive como ir, mas acompanhei aqui, porque fizemos um plantão na Gazeta News, mas muitos companheiros já dizendo, rapaz, isso é uma coisa maravilhosa, o projeto muito bacana que foi apresentado. A ideia, você acredita, da construtora necessariamente foi essa mesmo, de tentar trazer para as pessoas uma mudança de compreensão sobre esses impactos que você coloca hoje, por exemplo, em uma situação de dúvidas do que pode ser realmente essa construção das megatorres ali naquela região? Disso? Sim, eu acredito que o debate foi tão intenso sobre o problema que eu acho que a construtora deve ter estudado todos os argumentos que foram colocados, e tentou trazer, mediar isso na proposta. Aparentemente, como eu falei, mostra uma proposta que vai preservar, mas, volto a dizer, sem estudos, sem projetos, sem análise, você não sabe o que pode acontecer. São torres de 13 metros, 13 pavimentos, são 6 torres, e a gente sabe que qualquer tipo de construção, e quem mora na Ponta Verde, quem mora na Jatiuca, quem mora na região baixa, sabe que para se construir um prédio existe rebaixamento de lençol freático. E isso pode comprometer a lagoa. E quando nós estamos falando de uma obra desta magnitude, não estamos falando apenas da construção de um prédio, é muito mais amplo o processo. São 6 prédios. São 6, Seis então acaba prédios. sendo... E aí você tem... Para aquela área necessariamente, aquele metro quadrado ali, acaba sendo também um peso. E os carros, porque todo mundo tem carro hoje e vai ter estacionamento. Deve ter subsolo e tudo mais. Então, para isso precisa dos estudos, Um projeto, como é que é feito um projeto? Você faz a ideia, depois
tenta licenciar, vê o que é que precisa, o órgão vai dizer, ó, precisa disso, disso, de estudo de geologia, estudo de hidrogeologia, estudo ambiental, meio físico, biótico, socioeconômico, ou seja, um monte de estudo para você chegar no final na conclusão se é viável ou não. Então, assim, a apresentação na audiência não significa que esse projeto vai ser feito. Os estudos precisam ser demonstrados de que é possível fazer. Aí eu volto a falar, não é só o estudo na lagoa, do empreendimento em si, é do empreendimento e no entorno, porque todo empreendimento tem área diretamente afetada, indiretamente afetada, área de influência direta, área de influência indireta, então são várias variáveis. E, na verdade, o que o Dilson tem tentado, pelo menos, fazer, das vezes em que se solicita a participação dele, não é que você seja contrário, né, Dilson? É bem verdade deixar isso muito aqui, muito explícito, né? A ideia não é que seja contrário, mas que se apresente também estudos que tragam base de que isso não vai mudar as características naturais daquela região, daquele bairro, é isso? Isso. Tanto da lagoa quanto da região. Lembrando que lá tem o Vera Arruda do lado. Já existe uma pressão imobiliária enorme para que se abram as ruas do Vera Arruda, as ruas, né, as rotatórias, né, do Vera Arruda. Se vier esse empreendimento, com certeza a pressão vai ser maior e é mais um argumento para tentarem abrir o Vera Arruda. Então, eu até coloquei na audiência, disse, olha, para os construtores, né, falei, olha, não pense só no parque da Lagoa da Anta, pense também no Vera Arruda conectando esse parque. Vocês não vão ter um parque só, terão dois. Falei claramente isso. Então, assim, sim, vai ter impacto em toda a região de mobilidade, línguas sujas, a gente sabe, né, que é uma luta da Prefeitura de Maceió tentando, né, evitar o esgoto na praia. Então, assim, realmente é preocupante. Por isso que tem que ter diversos estudos. Os estudos do projeto e os estudos dos bairros, né? Mangabeiras, Jatiuca, Cruz das Almas. Dilson, vamos falar sobre... E eu não sou contra. Não, é isso, é claro. É bom deixar logo claro isso, porque todo o posicionamento que acaba indo muitas vezes de encontro àquilo que se coloca, né, principalmente no nível de debate, que é o assunto que eu gostaria que você entrasse agora, como você acompanhou o nível de debate da audiência pública? A preparação, por exemplo, dos vereadores, dos atores, por exemplo, envolvidos. Você foi um dos que, participando ali do processo, teve o direito de fala. Foi um debate muito bom em termos de nível mesmo técnico para o lado propositivo da coisa? Sim, diversos ambientalistas, professores, né, se colocaram corretores de imóveis. Claro que uma audiência pública, você tem o pró e contra, e todo mundo tem suas estratégias. Você tem o pessoal que é a favor e é contra, e eles conversam entre si. Então, tem esse jogo de retórica numa audiência, é jogo de argumentos, como é em qualquer outro parlamento, né? Entendo. Então, assim, infelizmente a fala era muito pequena, né? Algumas lideranças não tiveram tempo suficiente para falar, né? Porque às vezes quer se estender, mas o debate foi de qualidade. Eu acho que deveria ter mais, né? É preciso que tenha mais debate desse aqui em Maceió, não só em relação a esse projeto, mas todos os outros projetos, inclusive a faixa verde na Avenida Silviana, né? Isso. E, inclusive, que se estendeu pela doutor Antônio Gouveia, pegou toda aquela região ali entre Pajuçara e Ponta Verde, a faixa verde, que daqui a pouco eu vou aproveitar a tua presença para poder também pedir tua opinião sobre isso. Ainda sobre essa questão da Lagoa da Anta, Adilson, você toca muito nas questões de mobilidade, nesse estudo, né, de impactos que isso pode trazer, mas necessariamente, o que é que você tem como receio de uma situação como essa na questão da mobilidade, necessariamente com a construção dessas megatorres? A tendência natural é que você, como eu falei, é um empreendimento satélite. É mais ou menos o que está acontecendo agora lá na Josefa de Melo. Só que Josefa de Melo foi planejado uma região. Você teve a via, teve, né? Existe um planejamento, né? E hoje, mesmo com os empreendimentos, ela flui. Claro que tem os horários de pico, né? Na Gustavo Paiva, mas precisa sim fazer todo o estudo de macromobilidade e micromobilidade na região, o estudo de drenagem urbana, porque se você tem um empreendimento daquele tipo e vai vir mais outros, você vai impermeabilizar mais o solo. Então, assim, você tem questões de água ali, né? Você tem, todo mundo sabe que aquela região, as pessoas pedem carro-pipa muitas vezes. Então, assim, tem várias questões, né? Tem a questão da energia, né? Se tem mais empreendimentos, você vai ter que ter mais fornecimento de energia também. Então, assim, existe... Aí, possivelmente, vai ter que ampliar a subestação lá do Jacintinho. Então, assim, são vários impactos. Você começa a impactar várias áreas, né? Os parques, né? A qualidade de vida, possibilidades de línguas sujas na praia. Hoje temos 16, mais ou menos, 17 na praia. Então, assim, hoje já existe, né, um esgoto ali na Jatiuca, há anos, né, e não resolveram. Imagina vir mais edifícios e a possibilidade a gente sabe que existe, né, a questão clandestina do esgoto
E quando nós estamos falando ainda sobre o projeto, a ideia, né, que você bem colocou, que a construtora apresentou, esse recuo, porque inicialmente as pessoas pensavam que as megatorres seriam levantadas próximas ao mar, mas eles apresentaram no projeto um certo recuo, né, liberando exatamente um espaço até para livre acesso naquele local. Essa seria uma medida bem interessante, pelo que você viu na ideia? Por lei é 15 metros. A gente sempre fala, corpos d'água, isso aí Código Florestal, né? É o nosso Código Florestal brasileiro, ele fala que dependendo da largura, se for um rio, tem os parâmetros. Então, 15 metros seria o mínimo, né? Colocaram 30 no projeto. Então, nesse ponto, ok. Chamaram um grande paisagista para fazer toda a recomposição da lagoa. Um ponto positivo também, né? Devolveram a área da praia para um parque, claro, com uso imobiliário, né, de negócio e tudo mais. Então, assim, aí devolveram. Aí fizeram as torres menores do que o gabarito que é previsto, que é 15 andares, colocaram 13. Como eu falei, do ponto de vista conceitual, causou uma boa impressão. Do ponto de vista técnico, a gente não sabe, porque precisa de avaliações e de mais debate, de mais audiências, para que a gente entenda. Então, assim, é importante que esse licenciamento seja de forma muito transparente e é importante que a mídia acompanhe, porque a gente sabe que é um processo, né? Os estudos e as informações, Dilson, a respeito desse assunto? Foi uma questão também abordada durante a audiência, né? A falta, por exemplo, de estudos, de informações, acaba sendo também uma situação que deixa todo mundo livre para tirar suas próprias conclusões e acaba prejudicando o processo? Isso, porque assim, o nosso plano diretor de 2005, ele tem, e as pessoas falam muito desse plano, é ruim e tal, eu não acho. Eu acho que ele é um plano que tem muitos instrumentos interessantes, falta aplicar, né? Ele tem lá um sistema de gerenciamento territorial, está lá no plano diretor. Nunca nenhuma prefeitura colocou isso em prática. Então, se tivesse esse sistema, a gente saberia exatamente, né, todas as informações, né? E assim, a gente estava debatendo, na verdade, um projeto que ninguém conhecia, né? Então, ele gastou muito tempo, né? Enorme, discutindo algo que a gente não sabia o que era. Eu acho que a partir do momento que apresentaram, agora o debate se abre e aí sim, agora o debate começa. Dilson, sei que o nosso tempo é muito curto, mas eu vou ainda conceder um minuto para você, para a gente falar da temática que nós estamos também acompanhando aqui. Peço permissão à nossa produção para poder fazer isso, porque o tema com o Dilson hoje aqui era Lagoa da Anta, mas tem 2 pontos que nós também já colocamos na nossa programação. Estação de tratamento de esgoto no loteamento Gurguri, em Guaxuma, que tem gerado uma insatisfação enorme também dos moradores por lá. Sim. E a faixa verde. Eu gostaria da sua opinião em um minuto, por favor. Em relação ao Gurguri, ali é uma área de preservação, é um APP. Inclusive o projeto, se você entrar no site da prefeitura e baixar o projeto técnico, o levantamento topográfico mostra que ali é uma área de vegetação, está no projeto, né? Então não respeitaram, né? Tem que realmente realocar né? Ninguém é contra saneamento, mas é isso. Então, tem que realocar. Eu concordo com os moradores e fizeram até um estudo independente que mostra outras locações. Então, tem que haver essa flexibilidade para poder realocar. Em relação à faixa verde, eu já escrevi muito sobre isso, né? Eu acho que ali faltou estudos e outra coisa. Quando você coloca uma faixa de um lado e do outro, você faz com que tenha mais fluxo de pessoas cruzando a faixa de um lado para outro. Quando você tem aquela faixa de um lado só, você tinha as pessoas concentradas naquele lado. Então, você tinha retenção menor de carro. Aumentou a quantidade de fluxo de trânsito, porque vai parar, passa uma pessoa, para outra. E perdeu todos os estacionamentos, né, que tinha que ter, né? Pelo menos o prioritário para as pessoas pararem. E quem mora ali também foi muito prejudicado. Eu acho que realmente foi um estudo infeliz e o fato de ter sido ido para a justiça não muda em nada. Ele continua um projeto ruim. Muito obrigado, Dilson, pela sua participação e pelo papel de utilidade pública que você tem prestado nos veículos de comunicação, com seus conhecimentos sendo colocados, né, e sua opinião também, análise conceituada a respeito desses assuntos. Obrigado, sempre à disposição. Depois de recebermos o Dilson Ferreira, arquiteto, urbanista, aqui também no programa,